Fala pessoal, Márcio de Palpites para mais um dia de palpites esportivos. Para começarmos esta sexta-feira, vamos começar com o Campeonato do Chipre, onde temos a equipe do Achanas da primeira divisão enfrentando a equipe do Apoel. Nos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Achanas, perdeu 4 e empatou 1. A equipe do Achanas é a 10ª colocada com 14 pontos ganhos. Já a equipe do Apoel, dos últimos 5 jogos disputados, empatou 1 e venceu 4. A equipe do Apoel é a primeira colocada com 42 pontos ganhos. Dos últimos 5 confrontos entre as duas equipes, houve um empate e 4 vitórias para a equipe do Apoel. Melhor opção para esse confronto, vamos de fora. Apoel para vencer. Ainda na primeira divisão do Campeonato do Chipre, temos a equipe do Salimes enfrentando a equipe do AEK Larnaca. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Salimes, perdeu 2 e venceu 3. A equipe do Salimes é a 8ª colocada com 28 pontos ganhos. Já a equipe do AEK Larnaca, dos últimos 5 jogos disputados, empatou 1 e venceu 4. A equipe do AEK Larnaca é a 6ª colocada com 33 pontos ganhos. Os últimos 5 confrontos entre as duas equipes, houve uma vitória para a equipe do Salimes, um empate e 3 vitórias para a equipe do AEK Larnaca. Melhor opção para esse confronto, vamos de fora. AEK Larnaca para vencer. Bundesliga, campeonato alemão, temos a equipe do Bayern de Munique enfrentando a equipe do Hoffenheim. Nos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Bayern de Munique, perdeu 1, empatou 1 e venceu 3. A equipe do Bayern de Munique é a 2ª colocada do campeonato alemão com 38 pontos ganhos. Já a equipe do Hoffenheim, dos últimos 5 jogos disputados, perdeu 3, empatou 1 e venceu 1. A equipe do Hoffenheim é a 7ª colocada do campeonato alemão com 24 pontos ganhos. Dos últimos 5 confrontos entre essas duas equipes, houve 3 vitórias para a equipe do Bayern de Munique e 2 empates. Melhores opções para esse confronto. A primeira é casa, Bayern de Munique para vencer, e a segunda é partida acima de 2,5. La Liga, campeonato espanhol, temos a equipe do Sevilha enfrentando a equipe do Alavés. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Sevilha, perdeu 3 e venceu 2. A equipe do Sevilha é a 16ª colocada com 16 pontos ganhos. Já a equipe do Alavés, dos últimos 5 jogos disputados, perdeu 3, empatou 1 e venceu 1. A equipe do Alavés é a 15ª colocada com 17 pontos ganhos. Os últimos 5 confrontos entre essas duas equipes foram 2 vitórias para a equipe do Sevilha, 2 empates e 1 vitória para a equipe do Alavés. Melhor opção para esse confronto, vamos de partida de gols, partida acima de 1,5. Campeonato francês, temos a equipe do Olympique de Marseille enfrentando a equipe do Strasbourg. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Olympique de Marseille, perdeu 1, empatou 1 e venceu 3. A equipe do Olympique de Marseille é a 6ª colocada do campeonato francês com 27 pontos ganhos. Já a equipe do Strasbourg, dos últimos 5 jogos disputados, empatou 1 e venceu 4. A equipe do Strasbourg é a 9ª colocada com 23 pontos ganhos. Nos últimos 5 confrontos entre as duas equipes, houve 2 vitórias para a equipe do Olympique de Marseille e 3 empates. Melhor opção para esse confronto, vamos de casa, Olympique de Marseille para vencer. Bilhete pronto com as seguintes sugestões: Sevilha vs Alavés, partida acima de 1,5. Bayern de Munique vs Hoffenheim, vamos apostar em casa, Bayern de Munique para vencer.
Olympique de Marseille versus Tromborg. Casa. Olympique de Marseille para vencer.